Saudações, minha gente, como é que estão vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de história e o nosso tema hoje é concluir a aula que nós já começamos um pouquinho antes sobre período entre guerras e a Grande Depressão. Dá uma olhada aqui comigo. Nós vamos conversar então sobre o que é que estava rolando nos Estados Unidos e na Europa nesse cenário pós Primeira Guerra Mundial e pré-Segunda Guerra Mundial. Então o lance é o seguinte, minha gente, o que a gente estava discutindo? Olha só, na nossa última videoaula, a gente terminou no momento em que a gente estava conversando a respeito dos chamados loucos anos 20. Então a gente tentou entender que esse momento dos anos 20 foi um momento de virada histórica, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Na Europa, por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial acabou com o período chamado de Belle Époque, acabou com a ilusão de que havia uma superioridade civilizacional europeia ligada à noção de uma cultura burguesa, refinada, elegante, ligada à noção de um cientificismo, de um avanço científico como elemento definidor de uma superioridade civilizacional, a ilusão de que o desenvolvimento tecnológico, industrial, por gerar uma prosperidade, por gerar todo esse mundo, né, do capitalismo liberal, industrial, burguês, de que isso era então o auge da civilização, e eles usavam essa ideia para justificar a colonização da África e da Ásia, o imperialismo e tudo mais, naquela noção de fardo do homem branco. Enfim, esse mundo da Belle Époque morreu por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial se tornou tão devastadora exatamente por conta desses elementos que levavam a Europa a essa noção de superioridade. Então, a produção industrial em massa levou à produção da morte em massa, com a indústria bélica e as armas de destruição em massa. O cientificismo, né, a crença na ciência e no progresso como elemento de desenvolvimento da humanidade foi o que levou ao desenvolvimento dessa tecnologia da morte. A indústria levou à concorrência, que é a grande causa da guerra. A mentalidade europeia estimulou e fortaleceu a ideologia nacionalista, que foi fundamentalmente o elemento integrador para que as populações desejassem a guerra. Enfim, os anos 20, então, o pós-Primeira Guerra na Europa, além de ser um momento de crise, é um momento de redefinição histórica. Nos Estados Unidos, a guerra serviu para tornar os Estados Unidos a maior potência do mundo. E aí o que acontece nos anos 20? Acontece todo esse desenvolvimento do American Way of Life, de uma sociedade do consumo em massa, de uma produção em massa através do Fordismo, do Taylorismo, uma expansão gigantesca dos negócios capitalistas, tanto no sentido da produção industrial, porque os Estados Unidos estimulavam o consumo interno com a mentalidade do consumismo, do American Way of Life, com a propaganda e tudo mais, né? Esse ambiente que coloca que o consumo é mais importante, o mais importante elemento definidor da felicidade humana. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos exploravam economicamente a reconstrução da Europa e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos tinham tomado da Europa o lugar de potência hegemônica no mundo capitalista, e agora era os Estados Unidos que controlava fundamentalmente a distribuição de produtos industriais no mundo não industrializado. Né? Países como o Brasil, por exemplo, que era extremamente ligado e dependente da Inglaterra no século XIX, após a Primeira Guerra Mundial, começa a se tornar cada vez mais ligado e dependente aos Estados Unidos. Então, nesse cenário todo, o que nós temos? Eu tentei descrever, e foi assim que a gente terminou a última aula, a gente tem a formação de duas grandes bolhas econômicas. Uma bolha que eu chamei a bolha da especulação, e outra que eu chamei a bolha do consumo. A bolha da especulação tem a ver com os negócios na bolsa de valores sem controle do Estado. Né? Liberalismo econômico extremo. Deixa a bolsa de valores fazer seus negócios, se supervalorizar, né? As empresas venderem suas ações, os investidores comprarem as ações, depois revenderem para tentar ganhar dinheiro rápido na aposta de que o crescimento da economia ia levar a uma valorização constante das ações, que ia levar a um lucro eterno.
Só que esse negócio vai fazendo com que o capital, a grana, se concentre na mão de cada vez menos gente. Por quê? Porque os grandes investidores compram ações barato, depois vendem mais caro e eles vão concentrando o capital nas suas mãos. Numa espiral de crescimento dos lucros que não gera crescimento da prosperidade na sociedade. Ou seja, na bolsa de valores os caras ganham muito dinheiro negociando papel, mas esse dinheiro não vai para a sociedade na forma do consumo, da geração de emprego, do desenvolvimento humano. Percebe? Então essa é uma questão. A outra questão era a bolha, dentro da mesma questão da bolha da especulação, é a questão dos bancos, que como os trabalhadores não tinham lá muitos direitos nem grandes salários, por conta que não havia garantias de leis como salário mínimo, aposentadoria, proteção social e nada desse tipo, apesar de toda a prosperidade, da sensação de prosperidade que os trabalhadores tinham também, de crescimento da economia, de crescimento do nível da riqueza, essa riqueza também era cada vez mais concentrada. Então os trabalhadores eram estimulados a comprar cada vez mais, só que a renda que eles aferiam não era suficiente para consumir cada vez mais. Então esses trabalhadores começam a se endividar. E os bancos se aproveitam dessa onda consumista e dessa onda de busca por crédito, né, por grana, empréstimo. Os bancos jogam dinheiro no mercado, inundam os trabalhadores de dívidas e isso vai levar a uma outra bolha, né? É uma bolha especulativa, porque os bancos estão ganhando dinheiro pra caramba, emprestando dinheiro para quem uma hora ou outra não vai ter dinheiro para pagar, e por isso é uma bolha. E isso gera uma outra bolha, que é a bolha do consumo. Então os trabalhadores estão consumindo sem condições estruturais para consumir tanto, sem renda e sem garantias sociais para consumir tanto. Mais cedo ou mais tarde, os trabalhadores não vão conseguir pagar suas dívidas, nem continuar mantendo o mesmo padrão de consumo, isso vai fazer a economia estourar. Mas tudo bem, por que tudo bem? Por quê? E aí nós vamos entrar no que é novo, tá? Porque até mais ou menos aí a parte final dos anos 20, ainda os Estados Unidos se apresentavam como a potência capitalista em expansão, enquanto a Europa fundamentalmente, né, o outro polo do desenvolvimento industrial capitalista, a Europa ainda engatinhava no seu desenvolvimento. Então o que acontecia? Os Estados Unidos ainda estava ganhando muita grana, financiando o crescimento econômico e a reconstrução econômica europeia, e ainda ganhava muita grana, e quando eu falo Estados Unidos estou falando do sistema capitalista, né, estou falando das empresas, não estou falando do governo, apesar do governo também se beneficiar com isso, mas os Estados Unidos também ganhavam muito dinheiro emprestando para a Europa e exportando produtos para mercados consumidores que antes consumiam produtos europeus. Porque a Europa ainda não estava numa condição de recuperação econômica suficiente para fazer frente aos Estados Unidos no mercado internacional. Mas no final da década de 20, dá uma olhada comigo. Isso aconteceu. Olha lá. No final da década de 20, a reconstrução europeia vai levar a uma crise econômica nos Estados Unidos. Por quê? Claro que esse não é o único fator, mas esse acaba sendo um dos fatores desencadeadores. Porque é o seguinte, na medida em que a Europa se reconstrói economicamente, ela não precisa de tanto apoio dos Estados Unidos, né? Não precisa de tanto empréstimo, nem de tanta entrada de empresa estadunidense, de produto estadunidense no mercado europeu, e as indústrias europeias, as empresas europeias, vão voltar a ter condições de concorrência externa com as indústrias estadunidenses, ou seja, a Europa vai conseguir competir com os Estados Unidos pelo mercado mundial. O que isso significa? Significa que o nível de exportação de produtos estadunidenses vai cair significativamente. Vai ter uma queda na exportação. Que tudo bem, porque poderia ser absorvida pelo mercado interno. O mercado interno estadunidense era um mercado interno em expansão até então, né? Por quê? Porque o American Way of Life estimulava o consumo e porque o liberalismo econômico permitia que os bancos fizessem negócios de empréstimo quase que sem garantia nenhuma. Então, emprestando para gente que não necessariamente ia ter condições de pagar, mas assim conseguia consumir. Só que isso tem um limite, né, meus amores? Qual é o limite? O limite é o que eu estou chamando aqui de
subconsumo interno e externo, ou seja, no plano externo, enfrentar a concorrência europeia novamente gerou uma queda no nível de exportação. E no mercado interno, o fato dos trabalhadores não terem salários, uma renda muito alta, e não terem direitos garantidos e não terem proteção social, leva a que o consumo interno seja baseado no endividamento. Mas vai chegar um momento em que esse endividamento vai atingir o seu limite. E aí a economia vai entrar em crise. Essa é a crise de 29, então, que é uma crise de superprodução do sistema capitalista. Ou seja, o consumo diminuiu dentro e fora, né, dos Estados Unidos, que era a maior potência capitalista mundial, o consumo diminuiu. Mas a produção não diminuiu. Por que a produção não diminuiu? Porque o Fordismo e o Taylorismo são sistemas de organização da produção que dependem do funcionamento constante da produção em massa e, portanto, dependem do consumo em massa. Só que o consumo externo caiu e o interno não conseguiu subir. E pior, né? Não conseguiu subir porque estava no limite. Estava no limite do que as famílias conseguiam pagar de dívidas, pagar de prestação de dívida. Então, isso significa superprodução. A produção continua crescendo sem que o consumo acompanhe. Então gera um distanciamento, um gap, um buraco entre o crescimento da produção e o crescimento do consumo. Ora, quando tem superprodução, que é sobra de produto, isso significa, dentro do capitalismo, um prejuízo pelo menos triplo para as empresas, né, para o mercado, que é o ambiente de negócios e tal. Prejuízo triplo. Primeiro, quando tem superprodução, significa que a empresa já gastou dinheiro para produzir, já pagou o trabalhador, já pagou matéria-prima, já pagou fonte de energia, já pagou, né, já arcou com o custo da produção e não ganhou vendendo, porque uma parte ficou encalhada. Superprodução quer dizer que uma parte não conseguiu ser vendida, virou estoque. Então você já gastou produzindo e não vai recuperar esse gasto, porque não vai conseguir escoar toda a produção, vai ter estoque. Prejuízo. Segundo prejuízo é que, por ter estoque, quanto maior o estoque, maior o gasto com estoque. Porque tem que ter trabalhador lá de estocagem, tem que ter um espaço para estocagem, então vai ter que alugar um galpão maior, vai gastar energia, vai gastar impostos, vai gastar uma caralhada de coisas para manter estoque. É caro pra caramba estoque. Então o que acontece? Prejuízo duplo. Já produziu e já gastou, mas não ganhou porque não conseguiu vender tudo. Custos de estocagem aumentam o prejuízo. E terceiro lugar, aquilo que as empresas conseguem vender, não é tudo, porque está tendo superprodução, mas uma parte elas conseguem vender, a maior parte ainda, aquilo que elas conseguem vender significa o quê? Significa não. Acontece o quê? Eles conseguem vender por um preço menor do que normalmente venderiam. Porque é aquele lance do capitalismo liberal, que o Adam Smith lá no século XVIII já descreveu, que é a chamada lei da oferta e da procura. Então o que acontece? De certa forma, no mercado capitalista há uma variação do preço dos produtos baseado em quanto os produtos são vendidos. Então se vende muito produto, começa a faltar produto, o preço sobe. Se vende pouco produto, começa a sobrar produto, o preço desce. Por que o preço desce? Porque quem tem grana para comprar, vai comprar o mais barato possível. E aí, como todas as empresas estão com sobra de produto, para conseguir concorrer e vender, elas vão ter que baixar o preço. Então é isso, caras. Prejuízo triplo. Porque aquilo que foi vendido por um preço menor do que custava antes, diminuiu a margem de lucro, o estoque gera prejuízo e produzir sem conseguir vender tudo gera prejuízo, porque o gasto está lá, mas o ganho não veio. Tudo bem? Aí o que acontece? A economia dos Estados Unidos, o governo adotava uma postura de liberalismo econômico, então ele não vai interferir na economia. Então o que acontece? Não tem um plano econômico para solucionar essa estagnação, né? esse travamento da economia. A economia vai parar de crescer, porque não adianta ficar produzindo muito. Então, como não tem um plano econômico do governo para conseguir resolver isso, quem que vai tentar resolver isso? O próprio mercado, né? Naquela ideia smithiana, né, liberal, de que o mercado se autorregula. Então o mercado vai resolver o rolê. Como é que o mercado faz para resolver o rolê?
Então aí que tá, o mercado não é uma entidade fantasmagórica, não é uma energia que direciona a economia. O mercado é as decisões que as pessoas tomam. Então, quais são as decisões que as empresas e as pessoas que comandam as empresas vão tomar? Ora, se nós temos superprodução, vão produzir menos. Ok, vão produzir menos. O que acontece? Faz de conta que minha mão direita representa a produção, minha mão esquerda representa o consumo. Então, estava indo equilibrado, né? Crescendo a produção, um pouco mais rápido, mas crescia o consumo também. Agora travou, o consumo caiu por causa da reconstrução da Europa e por causa do trabalhador dentro dos Estados Unidos não ter condição de consumir mais. Porque não tem renda e porque já tem dívida. Então, superprodução, tá vendo? Uma diferença entre produção, nível de produção e nível de consumo. Aí o que acontece? As empresas vão produzir menos. Como é que faz para produzir menos? Vai demitir trabalhador, porque não faz sentido, né? Então, com menos trabalhadores, ela vai produzir menos. Ufa, equilibrou, a economia se salvou. O mercado se autorregula. Ai, meu Deus, que paraíso. Beleza, regulou. Só que aí, a demissão de muita gente gera uma queda no consumo de novo. Porque trabalhadores que tinham salário e estavam pagando suas dívidas não vão mais ter salário e não vão pagar suas dívidas. Então há uma queda no consumo de novo. Superprodução outra vez. Aí o que acontece? Demite as pessoas. Equilibra, diminui a produção. Só que aí diminui também a renda, o mercado interno e o consumo. E aí fica num ciclo vicioso de queda econômica. Isso é o elemento central da crise de 29. Porque o que vai acontecer? Chega um momento em que a queda no consumo é tão grande, a queda na renda dos trabalhadores é tão grande, o desemprego começa a ficar tão grande, que esses trabalhadores não conseguem pagar suas dívidas nos bancos. Quando os trabalhadores não conseguem pagar suas dívidas nos bancos, os bancos vão começar a tomar a casa das pessoas, porque elas não estão pagando a prestação da dívida, vão tomar o carro das pessoas, porque elas não estão pagando a prestação da dívida, e não vão conseguir revender para outras pessoas. Então vai ficar tudo encalhado. O banco precisa de capital, o banco precisa de liquidez. Liquidez é dinheiro para circular. O banco precisa que você pague os empréstimos para ele emprestar para outras pessoas e manter a sua margem de lucro. Não está rolando. E aí o maior investidor de bolsa de valores é banco. Porque faz investimento. E aí o que acontece? Travou a economia. Chega um momento, a chamada Terça-feira Negra, dia 23 de outubro de 1929, que na Bolsa de Valores de Nova York, todo mundo queria perceber que a economia travou, o valor real das empresas estava caindo, porque as empresas estavam diminuindo sua produção, diminuindo seu lucro, demitindo trabalhadores, os bancos estavam ameaçando ir à falência. Então as pessoas que viviam de comprar e vender ações perceberam que estava dando ruim, que a riqueza real do país, a riqueza real da economia estava em queda, enquanto a bolsa de valores estava lá no alto ainda, porque eles continuavam comprando e vendendo ações para ganhar dinheiro rápido. Só que olha só, agora as minhas mãos significam coisas diferentes. Minha mão direita significa o valor das ações das empresas, continuava subindo. A minha mão esquerda representa o lucro real e o capital real das empresas. Estava caindo. Chega uma hora que essa diferença fica tão grande, isso é outubro de 1929, fica tão grande, ou seja, as empresas estão perdendo lucro e as ações estão sendo vendidas por preços cada vez maiores, porque está todo mundo louco para investir, para ganhar dinheiro rápido, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, o preço da ação vai subindo. Então nós estamos num patamar em que o valor virtual das empresas, que é o valor das suas ações, está subindo. O valor real das empresas, que é seu lucro e sua produção, está caindo. Chega uma hora que a distância entre uma coisa e outra é tão grande que os investidores olham e falam assim, opa, para, não dá mais para continuar investindo assim. Então todo mundo que tinha ações em grande quantidade falou, eu preciso vender rápido, porque o valor das ações vai despencar, porque a economia está em crise. Preciso vender as minhas ações para recuperar pelo menos uma parte do que eu gastei, antes que o preço caia demais e eu tenha muito prejuízo. Só que todo mundo quis vender a ação as suas ações na bolsa de valores ao mesmo tempo e ninguém estava afim de comprar. Então o que aconteceu? Travou o mercado. Ninguém comprava, ninguém vendia, o preço das ações que estava lá em cima. A ação é uma mercadoria, ela vale muito quando muita gente quer comprar. Quando ninguém quer comprar, o preço despenca. Então as ações, uma ação de uma empresa X, sei lá, de um banco, que valia $100, não existia isso, porque $100 era muito dinheiro na época, mas $10, vai. Uma ação que valia $10, de repente despencou e passou a valer 10 centavos.
de um dia para o outro. Então o que, que acontece? Acontece isso aqui, ó. Com a superprodução, aumenta o desemprego. Com o aumento do desemprego, os trabalhadores não conseguem pagar suas dívidas, estoura a bolha do consumo. Com o desemprego, os trabalhadores não pagam suas dívidas e não consomem, então diminui drasticamente o consumo, o que significa que diminui drasticamente a venda de produtos industriais, o que significa que diminui drasticamente o lucro das empresas industriais. Aí os bancos, as empresas indo à falência e os bancos sem capital, isso faz com que não haja dinheiro para investir na bolsa. Todo mundo quer vender ações, ninguém quer comprar. A bolsa de valores de Nova York quebra. Significa o quê? Ela vai à falência mesmo, ela quebra, ela para, ela fecha no meio do expediente, na terça-feira negra, e fala assim, ó, mano, não vamos mais vender ação hoje, porque deu pau. Temos que descobrir como sair desse pau primeiro, para voltar a vender ações depois. Então quebrou, faliu a Bolsa de Valores de Nova York. Muita gente fala que isso aqui é o começo da crise, na verdade não, isso aqui é o maior sinal de que a crise já tinha tomado conta da economia. Então esse é um momento em que acaba aquela euforia dos anos 20. Acaba a euforia dos anos 20 por quê? Porque a economia capitalista quase foi à falência, ou seja, quase que o capitalismo deixa de existir. Porque a crise que começa nos Estados Unidos acaba afetando o mundo inteiro. E afeta o mundo inteiro por quê? Por que afeta o mundo inteiro? Porque a economia capitalista é uma economia mundial integrada, ou seja, é uma economia interligada mundialmente. Então, os Estados Unidos, as empresas e os bancos e a Bolsa de Valores estão indo à falência, a população está desempregada e a economia está em queda? Sim. O que acontece? Quem tinha os bancos, empresas que tinham dinheiro emprestado lá na Europa, vão querer o pagamento. Então isso vai gerar um problema na Europa, vai ter que pagar a dívida. Além disso, as empresas estadunidenses que investiam capital na Europa não vão ter capital para investir, então isso vai gerar uma queda na economia europeia também. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que era o maior país exportador, também é o maior país importador, porque é uma economia muito gigante. Então ele exporta muito e importa muito. Então, com a quebra dos Estados Unidos, o mundo inteiro quebra, porque os países que vendiam produtos para os Estados Unidos quebram também. Então, a Europa quebra porque está com a economia ligada aos Estados Unidos por causa do investimento na reconstrução após a Primeira Guerra. A economia dos Estados Unidos travou, a da Europa travou junto. Se as economias dos grandes países industriais, da Europa e os Estados Unidos, as economias travaram, significa que esses países vão precisar de menos matérias-primas, menos recursos naturais, menos produtos agrícolas. Então, o que acontece? As economias não industrializadas que compravam produto industrial de lá e que vendiam matéria-prima e recurso natural para lá, tipo o Brasil, que exportava café nessa época pra caralho, também quebram, porque você acha que vai continuar a Europa e os Estados Unidos comprando café no mesmo nível? Se tem superprodução, eles estão parando de produzir, está gerando desemprego, para que vão comprar tanta matéria-prima? Não vão, então vai ter uma queda também aqui. Uma queda enorme na exportação de produtos dos países não industrializados, que eram fornecedores de matéria-prima e recurso natural para os países industrializados na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, sobrou tanto café na safra de 1930 que o governo acabou comprando o café e queimando o café. Nós vamos discutir isso depois quando formos falar de história do Brasil. Mas é uma crise que se torna mundial. O único país que não é afetado pela crise é a União Soviética. Por que a União Soviética não é afetada pela crise? Porque a União Soviética não é capitalista, não depende do mercado externo, não é uma economia de bolsa de valores, de endividamento e de consumismo. É uma economia socialista, planificada, onde o governo direciona a produção industrial e agrícola para o desenvolvimento interno. Então lá não teve desemprego, então lá não teve queda na economia, pelo contrário. Enquanto o mundo inteiro desabou, para você ter uma ideia, a queda nos Estados Unidos, a queda da economia nos Estados Unidos foi da casa de quase 30% nos anos da crise de 29. Porque depois da crise de 29, a crise de 29 é que ela estoura, ela começa em 1929, mas ela vai se desdobrar por vários anos depois. Então, no total, até 1932, que é quando a crise foi mais pesada, a queda na economia dos Estados Unidos é mais de 30%. Só para você ter uma ideia, a economia brasileira, que estava numa crise ferrada antes do coronavírus aí, nos últimos 4 anos tinha caído, quanto que foi? Acho que uns 7%. E estava desse jeito.
em nível de desemprego, em termos de desemprego, em termos de nível de vida da população. Imagina o que é uma queda de 20%, 30%. O desemprego nos Estados Unidos chegou a 25%. Do total da população adulta, 25% ficou desempregada. Em países europeus que dependiam completamente do apoio dos Estados Unidos, como a Alemanha nesse momento, por exemplo, a crise foi ainda pior. Porque além de ter a superprodução, que gerou todo o desemprego, toda a fita e tal, não tinha mais dinheiro dos Estados Unidos para apoiar o crescimento industrial e econômico. Então o que aconteceu? Travou de vez. Na Alemanha o desemprego chegou a 50% da população adulta. 50% da população economicamente ativa. Mano, metade do povo desempregado. No Brasil, antes do coronavírus, agora vai piorar por causa dessa pandemia, mas antes do coronavírus, o desemprego no Brasil estava na casa dos 10, 11%, 13% talvez. E estava foda. E você imagina o que é 50% de desemprego? 50% de desemprego quer dizer que a cada 2 famílias, uma ninguém tem emprego. Ninguém tem fonte de renda. Como é que vai pagar aluguel? Como é que vai comprar comida? Como é que vai sustentar padrões mínimos de higiene e limpeza? Como é que vai mandar a criança para a escola? Então, essa crise econômica que afeta o mundo inteiro, começando dos Estados Unidos e se difundindo pelo mundo inteiro, ela não é só uma crise econômica de queda dos lucros, de desemprego e de crise do capitalismo. Ela é sempre, toda crise econômica sempre é também uma crise social. Porque diminui a renda, muita gente perde moradia, então aumenta o tamanho da população em situação de rua, aumenta a miséria, aumenta a fome. Aí, como as pessoas não têm alternativa, aumenta a violência urbana também, a marginalidade e a violência urbana. Então as pessoas vão começar a saquear supermercados, começar a ter mais roubo e assalto. Porque você está vendo lá sua família morrer de fome, entre sujar as mãos para roubar alimento ou para roubar qualquer coisa para conseguir viver e deixar seus filhos morrer de fome, acho que a maioria das pessoas não pensaria muito em escolher. E aí é esse o cenário, quer dizer, vira um caos social, aumenta o índice de mortalidade infantil, diminui a expectativa de vida, porque os velhinhos, que são os mais frágeis, começam a morrer por conta dessas condições, aumenta a violência, aumenta a população em situação de rua, aumenta então criminalidade, aumenta um monte de problemas sociais. Então a crise econômica é uma crise social ao mesmo tempo. Esse é o cenário então de uma catástrofe mundial. E nos países capitalistas a catástrofe fica ainda pior, por quê? Porque a notícia de que a União Soviética foi o único país não afetado pela crise se espalha também pelo mundo. Né? E aí isso agita quem? Isso agita muitos trabalhadores, especialmente aqueles trabalhadores que já tinham um nível de organização para fazer greve, para fazer manifestação, para fazer revolta, e quem sabe era a fermentação de uma nova onda de revoluções, que nem teve depois da Primeira Guerra, revolução na Rússia, que foi vitoriosa e criou o primeiro país socialista da história, a União Soviética, depois teve na Hungria, teve na Alemanha, teve um monte de lugar, um tsunami de revoluções por causa da crise da guerra. Os países capitalistas estavam com medo de que após a crise de 29 viesse também o tsunami de revoluções por causa da crise capitalista da superprodução de 1929. Que, repito, ela é chamada de crise de 29, mas ela não se esgota em 1929. Ela vai levar a década inteira dos anos 30. É um momento chamado de a Grande Depressão. Depressão não no sentido de depressão psicológica, mas depressão no sentido de buraco, né? De topográfico, né? Uma grande depressão na economia capitalista, um buraco que o capitalismo se meteu e não vai conseguir sair tão cedo. E isso gera o quê? A desesperada busca por alternativas. Os governos capitalistas tinham que enfrentar essa crise porque o risco de revoluções socialistas era grande demais. Então, como é que isso foi enfrentado lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos foi assim, ó. Em 1932, teve eleição para presidente. Por quê? Quem governava o país era um maluco chamado Herbert Hoover. E o Hoover era do Partido Republicano, que era defensor do liberalismo econômico e tal. A hora que a crise pegou e bateu, eles tentaram deixar
por um tempo para ver se a crise se resolvia sozinha. Não se resolveu. E aí começou a ter um desemprego cada vez maior, problemas sociais, aquela treta toda, aquela violência toda, aquela agitação social, sindicatos, greves, não sei o quê. O que o Hoover vai fazer? Ele vai tentar interferir na economia para salvar a economia. O que ele faz? Ele cria uma lei, né, ele propõe uma lei que aumenta os impostos dos produtos importados. Qual era a ideia dele? Com imposto alto para o produto importado, isso faria o produto importado ficar barato e ajudaria as pessoas a comprarem um produto feito nos Estados Unidos, que ficaria mais barato em comparação com o produto importado que pagava muito imposto. Isso ajudaria a gerar emprego e crescer a economia. Mas deu completamente errado. Por quê? Porque o resto do mundo também fez a mesma coisa, também se fechou no meio da crise. E aí o mercado, o comércio mundial, que já estava ruim, travou de vez. Então os Estados Unidos parou de importar para tentar se salvar. Só que também não conseguia exportar. E a maior fonte de riqueza dos Estados Unidos era a exportação. Então o que acontece? Deu pau na economia. No mercado mundial. No comércio mundial. Por isso, quando chega em 1932, a crise 29 está no auge e o Hoover e o Partido Republicano estão com uma popularidade muito baixa. Por isso que quem vai ser eleito vai ser o candidato da oposição, que era do Partido Democrata, um cara chamado Franklin Delano Roosevelt. Então não confunda, tá? Herbert Hoover era o presidente republicano quando a crise estourou. Em 1932 teve eleição nos Estados Unidos, no meio da crise, o bicho pegando, o pau comendo, o povo sofrendo, e aí o Roosevelt é eleito. Só que o Roosevelt ele é eleito não só porque o povo não queria a continuidade do governo que, na cabeça do povo, por defender o liberalismo, fez a crise acontecer. O Roosevelt foi eleito também porque ele tinha uma proposta muito clara de como combater a crise. E essa proposta do Roosevelt, que não era só dele, né, era do partido dele, do Partido Republicano, era chamado de New Deal. Aqui, ó. New Deal. Novo acordo significa isso aqui. New Deal. O que significa isso? Que acordo é esse? É o seguinte, ó. Ele estava considerando, o Roosevelt, no seu plano, que havia um certo acordo entre Estado, economia e sociedade. E esse acordo era o liberalismo, a não intervenção do Estado na economia. Então o Estado não interfere na economia, deixa a Bolsa de Valores e bancos fazerem o que quiserem, deu a bolha da especulação. O governo não interfere na economia, deixa os empresários fazerem o que quiserem com os trabalhadores, deu renda baixa, salários ruins, poucos ou nenhum direito, bolha do consumo, endividamento, crise. Então o que o Roosevelt vai fazer? Ele vai pegar as ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. E o Keynes tinha uma proposta que na época era chamada de neocapitalismo, novo capitalismo. Hoje é chamada de keynesianismo, por causa do nome dele, Keynes, keynesianismo. A ideia era mais ou menos assim, chega do velho capitalismo. Qual é o velho capitalismo? O velho capitalismo é o capitalismo liberal, da não intervenção do Estado na economia. Então isso seria o Old Deal, né? O velho acordo entre sociedade, Estado e economia. A não intervenção do Estado na economia era o Old Deal, o liberalismo era o Old Deal. A valorização, então, da não intervenção do Estado na economia, da liberdade econômica, era o Old Deal. O que o Roosevelt está propondo? Um New Deal, um novo acordo, um novo modo de a sociedade, o Estado, né, que é o poder público, as leis, o governo, etc., e a economia se relacionarem. E ele está fazendo isso baseando-se nas ideias do Keynes. O que dizia o Keynes? O Keynes dizia que se a economia capitalista for deixada livre, ela vai gerar uma grande expansão do lucro, mas uma grande concentração de capital. Por quê? Porque o lucro vai se concentrando na mão dos grandes empresários e dos grandes bancos e dos grandes investidores de bolsa de valores. E não vai ser uma riqueza distribuída adequadamente para que a sociedade mantenha suas condições de vida. Isso vai gerar uma bolha de especulação e de consumo que vai levar à crise. Exatamente o que aconteceu na crise de 29. Era assim que o Keynes lia a realidade. Então qual era a solução na opinião do Keynes? A solução era criar um welfare state, ou seja, um estado de bem-estar social, ou seja, um estado que interfere na economia para diminuir o lucro das empresas e melhorar a distribuição da riqueza. Como que aconteceria isso? De dois jeitos.
O primeiro jeito do keynesianismo é o Estado interferir. Três jeitos. O primeiro jeito é o Estado interferir na economia no sentido de gerar demanda. O que quer dizer gerar demanda? Gerar crescimento econômico. Como é que ele faria isso? O Estado investindo na economia, em obras de infraestrutura. Então, para fazer a economia crescer, o governo tinha que começar investindo. Então, o governo ia fabricar dinheiro, ia fazer dívida externa, ia emprestar dinheiro, ia dar um jeito de investir em grandes obras como de infraestrutura, como estradas, como usinas elétricas, como aeroportos, portos, enfim, remodelação urbana e etc. Porque com esses grandes investimentos, o que o Estado faz? Ele injeta dinheiro na economia. Então, para construir essas grandes obras, o governo vai ter que contratar empresas que vão construir esse negócio. E essas empresas, para conseguir cumprir com o contrato, ou seja, para construir uma usina, o que a empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que contratar trabalhadores. Então, aquele dinheiro que o governo injeta, vamos fazer a usina. Injeta dinheiro na economia. Então, uma empresa é contratada para fazer a usina. Essa empresa recebe dinheiro do governo e faz o quê? Constrói a usina. Como? Comprando matéria-prima e fazendo a economia crescer, contratando trabalhadores e fazendo a economia crescer. Então esse é o primeiro intervenção do Estado, gerar demanda, estimular o crescimento econômico através do investimento público. O segundo intervenção do Estado na economia é no sentido de estimular as melhores condições de serviços públicos. Então o Estado passa a se tornar responsável por garantir o básico para a sociedade. Isso é o welfare state, estado de bem-estar social. Que é assim, o Estado vai fazer serviço público. Então, educação, saúde. Nos Estados Unidos a saúde não, né? Mas educação, saúde, transporte, moradia, essas coisas todas que são básicas, direitos humanos básicos, passam a ser garantidos pelo Estado para a sociedade. Por quê? Porque com esses serviços públicos básicos, as pessoas tendo acesso a isso de um modo mais barato, porque o governo está garantindo como um direito, as pessoas não precisam gastar tanto dinheiro com isso, com moradia, com educação, com saúde, com, enfim, os direitos em geral, né, os serviços públicos. E aí sobra um pouco de dinheiro para gastar com o quê? Com consumo, que gera um crescimento na economia. E o terceiro elemento do welfare state, do keynesianismo, é o Estado interferir na economia no sentido de obrigar as empresas, além de pagar mais impostos para o governo ter dinheiro para investir na economia e ter dinheiro para garantir serviços públicos, para manter a sociedade estável, mais feliz e com dinheiro para consumir, etc., o Estado vai interferir na economia, tirando a liberdade das empresas e obrigando as empresas a garantir melhores condições para os trabalhadores. Então vai obrigar as empresas a contribuir para formar uma reserva de dinheiro, um fundo, para as pessoas poderem se aposentar quando ficarem velhas. Vai obrigar as empresas a pagarem salários maiores para o trabalhador. Como faz isso? Criando uma lei impondo um salário mínimo, por exemplo. Vai obrigar as empresas a limitar a jornada de trabalho para 8 horas, por exemplo. Porque aí se a empresa quer trabalhar 16 horas por dia para produzir, ao invés de ter um trabalhador trabalhando 16 horas, ela vai ter que contratar 2 trabalhadores trabalhando 8 horas cada um, porque tem um limite. E se fazer o trabalhador trabalhar mais do que esse limite, vai ter que pagar uma multa para o trabalhador, né, uma indenização, que chama hora extra, que é além de pagar o tempo a mais que o trabalhador trabalhou, a empresa paga 50% extra para dizer a empresa está roubando o tempo livre do trabalhador e não está deixando ele fazer o que ele quer da vida dele. Então vai ter que pagar um extra por isso. Então se numa hora de trabalho normal o trabalhador recebe R$10, numa hora extra ele recebe 10 mais metade de 10, mais 50%, portanto recebe R$15, para compensar a perda do seu tempo livre. Percebe? Então tudo isso são direitos trabalhistas, direitos previdenciários que vão sendo criados após a crise de 29, para quê? Para melhorar o padrão de vida do trabalhador, para diminuir a concentração de capital na mão dos burgueses, diminuir a concentração de capital na mão dos bancos, na mão das grandes empresas e na mão dos investidores de bolsa de valores, e forçar uma distribuição melhor dessa riqueza para os trabalhadores terem boas condições e continuarem mantendo o padrão de consumo sem precisar se endividar tanto. Esse é o New Deal, então, minha gente, que é o que vai, a partir de 33, começar a solucionar as questões da crise econômica nos Estados Unidos, porque vai começar a gerar uma distribuição de renda que vai levar a um crescimento econômico nos 30 anos seguintes. Mas tem outro elemento.
Qual é o outro elemento? Houve lugares em que tentar fazer isso não deu certo. Porque teve lugares em que a economia entrou numa crise tão grande por causa da crise de 29, na Alemanha, por exemplo, que planos econômicos como esse feito nos Estados Unidos não conseguiram dar certo. Então o que acaba acontecendo nesses lugares? O povão está desesperado. E aí quando o povão está desesperado pela crise, a tendência é que as pessoas busquem soluções radicais. Soluções radicais são soluções profundas que prometam destruir tudo que existe e construir uma coisa nova. Já tinha uma solução radical que as pessoas conheciam e que aparentemente estava dando certo, porque o único país do mundo que não foi afetado pela crise de 29 e continuou se desenvolvendo foi o país que usava essa solução radical, a União Soviética e o socialismo. Só que tinha muita gente, então, que vai aumentar sua simpatia por uma ideia de uma revolução socialista nesses países da Europa, igual tinha acontecido na Rússia. Só que uma parte grande dessas sociedades não queria saber de comunismo, porque já tinha na cabeça a ideia de comunismo uma coisa ruim, que tira a propriedade das pessoas e tal, não sei o que, papapá. Então tinha uma galera que era reacionária. O que quer dizer reacionária? Não é um palavrão nem um xingamento. Reacionário é aquele que reage a um movimento de revolução, aquele que é contra a revolução. Então é uma galera que é conservadora, reacionária, que não quer mudança radical no sentido de destruir o capitalismo e criar o socialismo. Então essa galera vai buscar o quê? Vai buscar uma resposta que seja diferente do que existia, ou seja, diferente do capitalismo liberal, diferente do liberalismo econômico, diferente do que existia de democracia e do que eles estavam acostumados, que era o sistema que levou à crise, e vão buscar uma solução que não seja nem liberal, nem socialista, que seja uma coisa nova, mas que seja capitalista ainda. E é aí que nasce o fascismo. Enquanto uma proposta que partia da ideia de acabar com o liberalismo, ou seja, acabar com a liberdade do indivíduo, com a liberdade da democracia, com a liberdade das empresas. Impor um governo rígido em nome da salvação da pátria. Salvar a pátria do quê? Da crise, salvar a pátria dos empresários malvados que só querem ganhar dinheiro, dos seus inimigos, e salvar a pátria do comunismo, do socialismo e da revolução. É aí então que nasce, ou ganha força, as ideias do fascismo, do nazismo, que vão conseguir chegar ao poder em vários lugares da Europa. Tá bom? Mas esse é assunto para a nossa próxima discussão, esse é assunto para a nossa próxima conversa. Beleza, gente? Espero que tenha ficado amarradinho, que tenha ficado claro para vocês, e a gente se encontra na próxima oportunidade. Valeu!